Santa Virgem Maria do Cenáculo. Hoje é a nossa missa sobre Nossa Senhora no Cenáculo. Vocês sabiam que a palavra cenáculo não está escrita na Bíblia? Se vocês lerem as leituras, aparece uma sala grande na parte de cima de uma casa. Oh, Daniel, muito bem. Então por que é que nós dizemos cenáculo? Nós cristãos dizemos cenáculo porque o início da palavra cenáculo é cena. Em italiano significa jantar, cena. Porquê? Porque o mesmo espaço da última ceia vai ser o mesmo espaço em que os discípulos se refugiam depois da morte e ressurreição do Senhor, vai ser o mesmo local onde Jesus vai aparecer várias vezes como ressuscitado e, por fim, vai ser o local onde eles vão ter o Pentecostes. A mesma sala. E tudo começou com o jantar, a chamada última ceia. Então pensem comigo, Jesus pega na chamada Agadá hebraica, uma festa dos hebreus em que se come o cordeiro, sinal do perdão dos pecados, correto? Jesus, como hebreu, e os apóstolos, como hebreus, nascem hebreus, sabemos disso, e eles vão para a Agadá, celebram, se foi celebrar a Páscoa, etc. A Agadá tem ainda hoje em dia, tem este jantar das ervas amargas, dos pães ázimos, do cálice do vinho, do cordeiro, que faz memória da libertação do Egito. Claro que Jesus, o que é que ele faz? Ele completa, leva à plenitude este sentido. E assim, a libertação do Egito, que significava poder servir a Deus em santidade e justiça, agora, esta nova libertação é a libertação do pecado e da morte, através da ressurreição. Para quê? Para que possamos ser plenos. Lembram-se quando a gente falou sobre a saúde e o desenvolvimento integral? É aqui. Mas vamos voltar um bocadinho para trás. Nós sabemos, à memória conhecemos, que Atos dos Apóstolos, que é escrito pelo mesmo evangelista São Lucas, fala dos apóstolos, nesta sala que nós agora chamamos cenáculo, fala deles e fala de uma forma muito particular. Normalmente nós saltamos diretamente para as línguas de fogo, não é? Mentalmente, nós, como decoramos um pouco à memória algumas passagens da Sagrada Escritura, então quando nós ouvimos as leituras, mesmo quando nós lemos, tendencialmente nós dizemos, eu já sei o fim da história. É ou não é? Mas se nós formos analisar versículo por versículo, pensem, Atos é escrito por São Lucas. São Lucas é aquele que mais fala sobre Maria. Então, quando São Lucas coloca em Atos dos Apóstolos Maria no cenáculo, Maria tem uma função. Voltando um bocadinho atrás, na vossa perspectiva, quem foram as pessoas mais confiantes, fiéis e com mais fé que acompanharam Jesus desde o início até ao final? Vou-vos dar duas possibilidades. De um lado, os apóstolos e do outro lado, as mulheres. Quem é que foi? As mulheres. Curiosamente, ainda hoje em dia, as igrejas, 90% de quem está na igreja é mulher. Curioso, não é? Nada mudou, graças a Deus. Então, as mulheres. Vocês imaginem, Jesus foi morto,
temos uma quaresma até à Ascensão, e de facto começa a leitura falando acerca da Ascensão de Jesus. Depois da Ascensão, nós temos ainda aquele período, 10 dias, claro, o número é muito redondo, até ao Pentecostes, e Jesus diz: eu subo para o Pai e vocês vão para onde eu vos indicar, em Jerusalém, e ali recebereis o Espírito Santo. Mas o que é que acontece aqui? Pensem comigo. Os apóstolos têm medo. Onde é que eles se vão refugiar? Jesus vai aparecendo, ressuscitado, etc. Mas onde é que eles se vão refugiar? Já repararam? Eles vão se refugiar, permitam-me, na mesa da Eucaristia. Eles ainda não tinham consciência completa da Eucaristia. Vamos assumir isso, mas já temos os discípulos de Emaús, já ouviram e presenciaram: isto é o meu corpo, isto é o meu sangue, eu sou o novo Cordeiro, não é? Festa do Cordeiro, o novo Cordeiro. Já tinham alguma consciência do que estava a acontecer. E eles vão voltar novamente ao altar. E aqui celebra-se os cenáculos marianos, e aquilo que eu estou a trazer é a origem e a importância do cenáculo. Vocês já vão ver onde é que isto vai dar. Então eles voltam novamente à segurança do altar. Depois de eles estarem ali, à medida que o tempo foi passando e a quantidade de aparições do ressuscitado foi aumentando, depois disso eles encontram-se numa posição muito interessante. Eram unidos, concordes na oração. Rezavam de forma uníssona. Uníssona. O que é que significa? Eles estão numa parte de transição entre o seu hebraísmo, as promessas de Jesus e o cristianismo. Eles foram os únicos que passaram por isso, porque eles são testemunhas presenciais da paixão, morte e ressurreição de Jesus. Mas são eles, os apóstolos, que vão ter a obrigação de testemunhar a quem não viu e ouviu Jesus o que ali aconteceu. Então, essa casa que se tornou refúgio para os apóstolos, alguns discípulos, alguns parentes, para as mulheres e para Nossa Senhora, é a mesma casa onde eles começam a primeira célula da igreja primitiva. Tudo começou no cenáculo. Claro que depois nunca podemos dizer: foi apenas no cenáculo que começou a igreja. Vamos dizer assim: a igreja foi começando várias vezes, sobretudo ao longo da vida de Maria, até chegar ao cenáculo. E é no cenáculo que eles recebem o Espírito Santo, que lhes permite ir para as varandas do cenáculo e anunciar. Nós somos filhos da pregação daqueles que nos precederam. E ali estava Maria. E aqui chegamos a um ponto importante que normalmente não costuma ser muito entendido, que é a pessoa do Espírito Santo. Vocês sabem que o Espírito Santo é pessoa. Sim? Ainda bem. Isso é bom. O que é uma pessoa? Ups. Desculpa. Características. Então eu vou-vos definir pessoa como definiu, eu vou dizer São Tomás de Aquino, mas foram tantos que o fizeram. E ainda hoje mais ou menos acertam. Pessoa é um ser, certo? Um ser dotado de inteligência, vontade e liberdade. Pessoa é um ser dotado de inteligência, vontade e liberdade. Daniel, isso parece uma filosofia complicada. Eu não tenho culpa que a verdade seja assim.
Eu não tenho culpa que nós católicos fomos desabituados a pensar. Eu não tenho culpa disso. Mas eu sei que no terceiro milénio, ou nós, como se diz em Portugal, damos da perna e nos habituamos a pensar mariologicamente a nossa realidade, ou então nós vamos ser mais um cenáculo que vai a extinguir. Porque a fé sem o nosso trabalho concreto da nossa inteligência, vontade e liberdade a extingue. Na Europa estão-se a fechar mosteiros com mais de 1000 anos. Resistiram a 1000 anos de guerras e perseguições e agora fecham porque estão vazios. Na França, as igrejas pertencem ao Estado francês. Quando as igrejas estão vazias e a paróquia não é capaz de sustentar as despesas estruturais da igreja, a igreja é entregue novamente ao Estado francês e o Estado francês derruba a igreja e faz parques de estacionamento. Esta é a realidade. Aqui no Brasil ainda não está assim. E agora depende de nós para que assim não seja. Vamos voltar ao Espírito Santo. Se o Espírito Santo não é coisa, mas é pessoa, um anjo, São Miguel Arcanjo, é pessoa. É pessoa. Inteligência, vontade e liberdade. Agora pensem comigo, se o Espírito Santo é pessoa, o que é que aconteceu no Pentecostes? O que é que aconteceu no cenáculo? E aqui normalmente as pessoas não chegam. Sabem porquê? Porque nós provimos de séculos em que não conhecíamos praticamente nada sobre o Espírito Santo. Dai-me Espírito Santo. Dai-me Espírito Santo, dai-me graças, dai-me benevolência que arranja a minha vida. Eu estou a caricaturizar, mas nós continuamos, no fundo, a pensar e a viver assim. O que é que aconteceu a Maria quando ela foi dita cheia do Espírito Santo, vírgula, cheia de graça, vírgula, que é caritomene, que é o que lá está escrito, que nós não conseguimos traduzir? Relação. Se eu tenho uma pessoa à minha frente, eu com ela o que é que eu faço? Eu relaciono-me. Porque é pessoa. Nós perdemos a relação. O que é que vocês acham que Maria fez no cenáculo? Educou na oração, mestra dos discípulos, como temos na consagração, educou na oração aquela fraternidade discipular. Porquê que é uma fraternidade? Porque estavam para receber a filiação adotiva prometida na plenitude dos tempos, em Gálatas 4, que nós falamos no primeiro dia. E vocês leiam e releiam o ato de consagração, se vocês quiserem encontrar tudo o que estamos a dizer nas novenas. Então Maria, na Anunciação, relaciona-se com o Espírito Santo, relaciona-se com Deus Pai, relaciona-se com Deus Filho. O que é que ela ensina aos discípulos? Relação. O que é a oração? O que é que vai ser o cerco de Jericó? O cenáculo é o início da igreja. Este santuário, o que é que é? É uma lufada de ar fresco de tudo aquilo que está à vossa volta. Coloquem a mão na consciência, sem ideologias. É o que resta. Não acreditam? Abençoados sereis pela vossa inocência. O que é um cerco de Jericó? Não é capturar a benevolência da divindade. É entrar em relação. Entrar em relação com a Trindade à minha frente. Se eu tenho o Santíssimo Sacramento do altar e se eu estou ajoelhado ali às 3 da manhã, foi o único horário que eu consegui, e muitas pessoas vão ter apenas esse horário. Se eu estou ajoelhado às 3 da manhã e eu tenho o Santíssimo à minha frente,
entro em relação com a pessoa de Jesus. E não apenas com a pessoa de Jesus, porque Deus é uno e trino, mas também com a pessoa do Pai, que enviou o seu Filho, mas também com a pessoa do Espírito Santo, por meio do qual Deus age no mundo como relação. Nós perdemos, vamos assumir os nossos erros, nós perdemos na nossa fé a capacidade de nos relacionarmos. Deus, muitas vezes, deixou de ser pessoa para ser, permitam-me, um ser transcendente que recompensará na vida eterna a minha alma imortal. Eu repito outra vez e depois vou-vos dizer quem é que trouxe esta ideia e como é que nós comemos essa ideia às colheradas e desfazemos o cristianismo. Deus, como um ser completamente transcendente, está bem? Que me recompensa na vida eterna, que recompensa na vida eterna a minha alma imortal. Parece-vos cristão? Parece, não parece? Assim de repente. Não conta, então tem que dizer que sim. Se souber já a resposta, já não conta. Parece cristão, não parece? Vocês sabem de onde é que veio isto? Leiam um senhor chamado Diderot, um dos ideólogos da Revolução Francesa, que mataram padres e freiras e destruíram a sociedade europeia e trouxeram todas as ideias maçónicas, comunistas, destruição da sociedade, da família, para vos fazer ajoelhar a um Deus completamente transcendente, sem nome, sem rosto, sem cultura, sem mãe, sem revelação, sem encarnação, sem ressurreição, sem Eucaristia, ou seja, um Deus das ideias. E nós proviemos de lá. Se vocês ligarem a televisão, nós provimos de lá. Rapaziada nova, quem é que aqui vê daqueles desenhos animados japoneses todos simpáticos? Tu não vês? Ok, também. Levanta o braço, anda lá. Muito obrigado. Podes baixar. Há uns anos atrás eu estava a ver um desses desenhos animados, o que é que eu descobri? Estas 3 ideias enfiadas em desenhos animados para crianças. E todas as pessoas pensam assim. Porque não somos obrigados a entrar em relação. Quando eu tenho uma pessoa à minha frente, essa pessoa não é ideia. Se não é ideia, eu não posso manipulá-la. No cenáculo, Maria, o que é que vocês acham que Maria fez? Pensem comigo. No cenáculo, Maria ensina os discípulos a abrirem-se perante a relação com o Espírito Santo. Porque Jesus foi e eles têm que esperar a vinda de Jesus. Parousia, ainda estamos à espera. Portanto, apresse. Está complicado. Eles têm que esperar a vinda do Senhor. Ficam com o quê? Com o Espírito Santo, que é pessoa. E se no cerco de Jericó não formos capazes de nos relacionarmos com Deus como pessoa, significa que nós não temos fé. Porque Deus não propõe nada e nós não respondemos nada. E Deus não é bem-estar. Leva ao bem-estar, mas Deus não é bem-estar. O crucifixo é bem-estar? Vamos ser honestos. Mas é caminho de eternidade? É pessoa, é relação, é o Filho de Maria. Se é, vale a pena. Se for uma ideia de um ser transcendente que não é Filho de Maria, não é por aí que vamos. Amém?
estiver com o coração aberto, mente aberta, elevemos a Deus as nossas preces. Então, como nós já estamos acostumados, convido vocês a fechar seus olhos e aproveitar o seu momento de oração da Assembleia e também de oração pessoal a Deus Pai. Nessa primeira oração, nós queremos fazer o nosso pedido, a nossa intenção pela nossa novena. Coloque no seu coração as intenções que você gostaria de pedir a Deus, diante de tudo o que nós já escutamos nesses últimos 8 dias de novena. Nós vamos redescobrindo o que de fato nós precisamos pedir a Deus. Por isso, faça o seu pedido, a sua intenção. Senhor, recolha todas as nossas intenções e leve-as ao coração de Deus Pai. Por tudo isso nós vos pedimos. Senhor, ouvi-nos. Senhor, ouvi-nos. Maria é a morada do Espírito Santo e por isso é também a casa do cenáculo. Nesse início de semana, eu quero também convidar vocês a pedir ao Espírito Santo, por intercessão de Maria, para que nós também sejamos inspirados pelo mesmo Espírito que inspirou e que movimentou a Igreja desde a época primitiva até hoje, e que movimentou os discípulos e também movimentou Maria. Por tudo isso nós vos pedimos. Senhor, ouvi-nos. Maria no cenáculo intercedia para que a Igreja nos apóstolos recebessem a pessoa do Espírito Santo. E por isso, nesse momento, também nós queremos pedir a Nossa Senhora para que ela possa interceder por nós, para que nesse dia, nessa segunda-feira, 8º dia da nossa novena, nós também possamos ficar cheios do Espírito Santo. E ficando cheios do Espírito Santo, mais do que receber uma graça ou uma bênção, ficar cheios do Espírito Santo é ser aberto e disponível para fazer a vontade de Deus e para se relacionar com a Trindade, com Maria e também com os irmãos. Por tudo isso nós os pedimos. Senhor, ouvi-nos. E por fim, Senhor, dai-nos a graça de entrar e crescer na relação com a Trindade, através da oração, através da Eucaristia, através da Palavra de Deus e também pela partilha com os irmãos e principalmente em relação a Maria. Pedimos então, Senhor, o Teu Espírito Santo sobre todos nós, sobre o nosso corpo, sobre a nossa mente, sobre a nossa alma, sobre os nossos familiares, mas pedindo nessa manhã sobre nós, para que nós possamos sair dessa novena modificados pela ação do Teu Espírito Santo. E o Espírito Santo que modifica a partir de dentro, dá também-nos a graça de relacionar com as pessoas. Porque relacionar com Deus aparentemente é fácil, mas a relação com Deus faz com que nós nos relacionemos também com os irmãos. Por tudo isso nós os pedimos. Senhor,